Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? No Salmo 55, 22 fala assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará, não permitirá que o justo seja abalado, amém? Então lançar é uma atitude nossa, do nosso coração, né? Nós temos que ver tudo aquilo que é cuidado na nossa vida e que nós não conseguimos resolver nem solucionar, então pegar e lançar, né? Jogar, lançar e pegar assim e jogar e deixar. Porque quando a mão de Deus começa a trabalhar, muitas vezes nós retiramos, né? Então, uma criança, ela faz o que ela quer. Um adulto, ele faz o que deve fazer, e o cristão, ele faz aquilo que ele sabe que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, mesmo que não seja nossa, né? Mas nós temos que crer e acreditar que a vontade do Senhor é o que tem de melhor para as nossas vidas, porque se Ele nos deu a Jesus Cristo, que era o melhor que Ele tinha, né? Então, como Ele não nos daria com Jesus todas as coisas? Hoje, lendo a palavra, eu estava lendo em Gênesis, né? Que Caim foi o primogênito de Adão e Eva, e Jesus Cristo era o filho único, e ele se tornou primogênito para pagar, para cobrir o pecado. Logo depois, outro descendente, né, da linhagem de Adão e Eva, lógico, né, que no começo só tinha esse casal, e aí ele fala que ele matou um que distratou ele e matou o outro que feriu, né? O pecado foi se multiplicando, mas Jesus, que se tornou o primeiro do Pai, né? Ele veio e ele pagou os nossos pecados. Então, todos que se arrependem e aceitam Jesus, nós conseguimos ter vitória sobre o pecado, a carne e o mundo, quando nós nascemos para Deus e somos cheios do Espírito Santo, amém? Que nós possamos lançar, né? Toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, amém? E que a paz que excede o entendimento humano, essa paz que Jesus deixou, né? Não é a paz que o mundo dá quando está tudo bem, mas é a paz que vem do nosso Deus, amém? Então, que essa paz envolva o seu sentimento, as suas emoções e o seu coração nesta tarde, amém? Que o amor que cobre uma multidão de pecados, o Senhor fala que o amor verdadeiro, né? Esse amor que é ágape, que vem de Deus, que não brota do ser humano, mas que vem de Deus, né? Esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, esteja fazendo parte da nossa vida, né? E também que a alegria do Senhor seja a nossa força. Essa paz, essa alegria, esse amor que nós sentimos, não é porque tudo nos vai bem, mas é porque nós temos um Senhor, nós temos um dono. Você não é um terreno vazio, baldio, onde todo mundo joga todo tipo de sujeira, né? De entulho. Às vezes a gente vê um terreno baldio todinho cheio de lixo, como se não tivesse dono, mas as pessoas pensam que você não tem um dono, mas você tem um dono que cuida de você com muito amor, e esse dono se chama Jesus Cristo, e esse que cuida de nós é o Espírito Santo também, amém? Louvado seja o nome dele. Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos compartilhar a palavra do nosso Deus, que não vai voltar vazia, que ela é viva, ela é eficiente, porque ela vai até o Espírito trazendo salvação. A palavra de Deus vai nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, trazendo a cura da nossa alma, e a palavra do Senhor também penetra no nosso corpo, trazendo cura física. A salvação do Calvário foi completa. Jesus nos salvou da morte eterna. Ele tem todo o poder de curar qualquer enfermidade. Ele quebrou toda a maldição. Ele passou toda a vergonha que nós passamos. Nós podemos
podemos passar, ele passou em nosso lugar, né? E ele ao terceiro dia ressuscitou. Os discípulos estavam falando, nós esperávamos, né? É o terceiro dia, nós esperávamos. Muito boa tarde, irmã Genir, querida. Depois assiste a live do comecinho. Nós esperávamos que fosse ele que ia salvar, ia redimir Israel de uma situação política, mas Jesus veio nos restaurar de tudo, da morte eterna, né? Veio nos comprar com o sangue precioso dele, veio nos fazer, nos transformar de filhos, né? De criação para filhos de Deus. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele veio para alegrar o nosso coração, né? Que a nossa alegria se complete, porque às vezes a gente passa por alguma situação de alegria numa festa, de um aniversário de um neto, de um filho, né? Por um encontro como nós tivemos com a turma da Senador. Irmã Genir, depois de 50 anos a gente se reviu, né? Já é a terceira reunião que eu participo. Tem muitos que eu conheci há 50 anos atrás que estão assistindo a live, para a glória de Deus, né? Que bênção, né? Como Deus faz as coisas. Nós estávamos conversando ontem, né? E estávamos falando, parece que foi ontem que nós nos conhecemos e já passou quase meio século, né? E muitos estão assistindo a live para a glória do nosso Deus, que essas vidas sejam muito abençoadas, porque Deus tinha um propósito e um plano, né? E eu achei tão assim, tão surpreendente, né, irmã? Que tem uma irmã lá, né, que ela falou assim, que sexta-feira eu comecei a live e não consegui fazer, né, porque glória mesmo, né, irmã? Deus é um Deus, olha, pra gente é muito tempo, pra Deus é assim, né, rapidinho, ele é já. O nosso Deus é tremendo, né? Então, uma irmã que eu não consegui fazer a live, a irmã viu que caiu a internet, porque estava mexendo na eletricidade aí na rua, né? Aí o que acontece? Eu consegui fazer oração e terminou o vídeo, né? Não consegui completar. Aí no sábado eu fui lá no fundo, comecei a arrumar tudo, umas coisas que eu tinha que mexer. Aí quando chegou quase perto da live, e o Senhor me deu uma palavra tão abençoada, eu sabia que era uma palavra que veio da boca de Deus. Porque quando o Senhor vai falando, eu vou escrevendo, porque eu falo, Senhor, se eu falar não vai dar em nada, né? Mas se o Senhor falar, a palavra é como a neve e a chuva que sai do céu com um propósito. E a palavra que sai da boca de Deus também tem um propósito, né? Então, o que acontece? No sábado, essa irmã da turma lá da Senador, uma amiga dela ligou, né? Que há muito tempo não conversava com ela. E ela é faxineira e ela caiu, não sei, de um andar lá e fraturou os dois pés, os dois. E aí eu falei, nossa, que coisa, né? Eu não fiz a live na sexta e no sábado de manhã essa amiga fala com ela e no sábado o Senhor falou, entra na live. Eu falei, tá bom, Senhor, o Senhor é Senhor, o Senhor que manda, né? Aí eu vim, trouxe a palavra na live e essa minha amiga estava assistindo, né? E pediu, eu falei, se alguém tem um pedido de oração, e ela pediu por essa senhora que quebrou os pés. E a palavra foi justamente sobre Mefibosete, que a ama dele derrubou ele e quebrou, fraturou os pés, ele ficou paralítico. Eu falei, olha, na Bíblia só tem essa passagem, né? De problema nos pés, nos dois, né? Eu falei, olha que confirmação. E aí eu falei para ela, pega a live e passa para essa sua amiga, porque Deus tem um propósito que é de cura, é Aparecida, que eu tô me arrepiando, eu tô sentindo a presença, que Deus visite a Aparecida com milagre, porque chegou o dia da vitória de Mefibosete, e eu profetizo que vai chegar o dia da vitória para Aparecida, que tudo isso seja revertido para a glória de Deus. E nós estávamos conversando lá, foi o nosso encontro terceiro lá, na casa de uma amiga muito amada, Helena. Nós nos encontramos lá, foi
foi uma tarde maravilhosa. Irmã Genir, o que Deus faz? Não, nós conversamos, a gente contou coisa que a gente fazia, né? Que a saia era comprida, a gente dobrava na cintura, aí a gente vinha chutando a água da chuva, né? Na beira na beira da calçada, chegava em casa aquele sapato de bico quadrado horroroso. E ficava molhado, só tinha aquele sapato, né? E a gente estava conversando, e ó, depois de 50 anos, né, a gente viu coisas assim que aconteciam na vida de um e de outro, igualzinho. E compartilhamos essa palavra, né? E o Espírito Santo estava assim, a gente sentiu um arrepio, porque foi confirmação do Senhor, porque Deus tem um plano e um propósito para a vida da Aparecida. Se ela estiver ouvindo, que o Senhor a visite com milagre, com cura, restauração sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Então vamos para uma palavra de oração, irmã Genir, minha amiga de oração intercessora. Quem mais entrar aí? Tem mais gente aí que eu não estou vendo o nome. Mas que entre em concordância, porque a gente não precisa aparecer, né? Quem precisa aparecer é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós somos meros, todos nós, vasos de barro, que temos alguém precioso no nosso coração, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Como Jesus é humilde, né? De vir habitar num vaso de barro, né? Um vaso que ninguém dava nada por nós, né? Que nós não éramos nada, sem Jesus nós não somos nada, né? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu fico encantada com o trabalhar de Deus, com o mover de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então vamos estar orando pela Vitória Aparecida. Libertação é uma jovem que tem problema emocional, tem problema espiritual e físico, né? Pela Aparecida, pela cura dos pés dela, que Jesus, principalmente se ela ainda não teve esse encontro com Jesus, que ela tenha um encontro com esse Deus maravilhoso, né? Pela turma da Senador, beijo para quem assiste a live, um beijão no coração de todos, né? E quem que entrou aí? Acho que é a Sueli Flores, né? Sueli Flores, dá um alô aí para eu mandar um alô para você. Então, e por todos que assistem a live, que precisam de uma intervenção sobrenatural, nosso Deus é um Deus vivo. Então eu vejo que tem gente que entra na live e sai rapidinho, acho que de medo de falar o nome, de vergonha. Rosa Maria, né? Ah, Rosa, vamos orar, Rosa, em nome de Jesus. Você tem um nome tão lindo, você tem o perfume de Jesus. Essa depressão aí vai cair por terra em nome de Jesus, né? Então, a depressão, ela é muito passado. Lança todo esse passado no túmulo de Jesus. A ansiedade, né? É muito, muito presente. E o futuro também, né? O futuro pertence ao Senhor. Então vamos entregar o nosso passado. Se você aceitou Jesus, já está lá no túmulo de Jesus. O presente, Deus prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E o futuro, creia que Jesus já está lá no futuro escrevendo uma nova história para nós, amém? Então vamos crer, né? Vamos crer que essa depressão não tenha poder sobre a tua vida, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos estar nos buscando ao Senhor, né? Porque a nossa oração é orar e ação. Nós vamos colocar, o Senhor fala para não estarmos ansiosos por coisa alguma, né? Mas que em tudo a nossa oração seja conhecida diante dele pela súplica, né? A súplica é aquele pedido que vai, não é palavra bonita, não é colocação de português correto, mas é aquela oração que brota do coração, que o Espírito Santo sonda o nosso coração e ele geme por nós. Jesus agora, ele é intercessor, ele está orando nesse instante lá à direita do Pai. O Senhor está vendo esses pedidos que nós estamos colocando aqui e Jesus entrou em oração, recantar a laia. Ah, muita dor.
Então, mas tem coisas assim que ajudam na natureza, né, Rosa? Vamos pedir, às vezes é problema hormonal, a nossa parte nós vamos fazer, né? E a parte de Deus é entrar no nosso impossível, no nosso sobrenatural, naquilo que nós não conseguimos, não sabemos, né? Então, que toda opressão maligna, toda depressão, toda tristeza, toda ansiedade, bata em retirada nessa tarde em nome de Jesus, amém? Então vamos estar colocando a Vitória Cristina, Emilianinha, Aparecida aos pés, né? A Rosa que está pedindo oração, a irmã Geni, Gi, querida, muito boa tarde, querida, paz do Senhor. A irmã Geniro, Isaías, vamos colocar todas estas vidas diante do altar do Senhor e vamos clamar ao Deus do impossível, ao Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. E nós estamos esperando no Senhor que ele entre com milagre, com socorro, e hoje, querida, e o emprego vai abrir em nome de Jesus. Eu profetizo que Jesus vai rodar essa chave nesta tarde, essa porta vai abrir, você vai passar. Agora, se essa não abrir, Deus tem uma melhor, amém? Glória a Deus, né? Então vamos entrar em oração, todos que entrarem na live, né? Começa amanhã, que bênção, glória a Deus, olha aí que testemunho. Porta de emprego aberta para Gi, glória a Deus. Boa tarde, Maria Lúcia Pedon, muito boa tarde, querida. Que Deus abençoe a cada um ricamente, enchendo do amor dele, da paz dele, né? Da alegria do Senhor, que é a nossa força, porque o nosso Deus trabalha em nosso favor, porque nós estamos esperando no Senhor, no Deus do impossível, no Deus do sobrenatural, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está presente, porque o Senhor está manifestando sinais da tua presença santa. Quando os discípulos oravam, Senhor, o lugar tremeu. E além do lugar tremer, o Senhor respondia com milagres. Pai amado, Pai querido, nós não te buscamos por causa dos milagres, mas nós buscamos ao Senhor, ó Deus, para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador amado, para ser, Senhor, aquele que supre todo o vazio do nosso coração, aquele que cura toda dor, toda tristeza, porque a nossa vida te pertence, cuida de cada um, Pai, cada um que entrar nessa live, Senhor, que está passando por alguma tristeza, alguma luta, alguma enfermidade, Senhor, ó Deus, espírito de depressão, opressão maligna, ansiedade, que bata em retirada, todo espírito de pânico, diabo, você não vai causar mais pânico, colocando medo no coração, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, a cura do Senhor, por aquele óleo, Senhor, do Salmo 23, que o Senhor unge a cabeça de cada um nesta tarde, trazendo alegria, renovando as forças, Senhor, a força de luta, a força, Senhor, ó Deus, de guerreiro, Senhor, de vencedor, de gigantes, porque, Senhor, cada luta que nós passamos, nós temos medo sim, porque nós somos humanos, mas, Senhor, nós devemos andar, prosseguir, continuar andando, porque o Senhor prometeu, Senhor, ó Deus, que nós venceríamos como o Senhor venceu. E eu te peço, Espírito Santo, unge a cabeça de cada um, recantaralaia, andaraia cheias tuia lamas, com esse óleo santo e precioso, Senhor, faz transbordar o cálice. Senhor, eu profetizo que a tua luta vai ser maior do que essa luta, do que essa dor, do que esse sofrimento, do que essa opressão, do que esse medo. Esse medo vai ficar debaixo dos seus pés, em nome de Jesus, porque, Senhor, o Senhor veio para desfazer as obras do inimigo. Desfaz tudo que é obra do inimigo nas nossas vidas, Senhor. Derrama poder, derrama unção, derrama a tua graça. Visita, Senhor, a Vitória Cristina lá onde ela está, Senhor, porque o Senhor enviou uma palavra, Senhor, e a filha da mulher Ciro Fenícia foi curada, e nós profetizamos cura sobre a vida da Vitória Cristina.
Nós profetizamos que o nome dela é Vitória, amada de Cristo. E o que nos pertence, o Senhor diz que levaria a bom termo. E nós estamos clamando, recantar alaia, andaraia cheias tu e alamas por essa vida, Pai. Nós te pedimos também pela Emilianinha, que toda depressão bata em retirada em nome de Jesus. Pela Rosa, Senhor, ela é uma rosa do Senhor, ela exala perfume, Senhor, o nome dela, Senhor, é de uma flor. Toda depressão, toda ansiedade, tudo que o inimigo quer colocar na vida dela, na mente dela, que bata em retirada em nome de Jesus. Visita, Senhor, agir, abençoa ela nesse trabalho, dá sabedoria, dá tua graça, dá, Senhor, inteligência sobrenatural, ó Deus, para que ela desempenhe, Senhor, esse trabalho com excelência, Pai. Em nome de Jesus, visita cada um que entrar nessa live com uma unção sobrenatural de poder, de ousadia, de intrepidez, de autoridade, no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a cada um, Aparecida. Senhor, visita, Senhor, Aparecida, toca nos pés dela, Pai. Em nome de Jesus, que a restauração dela seja um testemunho de milagre. E acima de tudo, que essa luta seja transformada em salvação na vida dela. Que ela tenha um encontro pessoal contigo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Cristina. Muito boa tarde, querida. Abençoa, Senhor, a cada um que entrar nessa live. Senhor, que tem clamado pela vida sentimental, Senhor, que tem clamado pela solidão, ó Pai, que tem clamado pelas famílias, Pai, em nome de Jesus, eu entro em concordância, Rosa, com você é mais do que vencedora. Guarda a tua mente, porque o inimigo lança, ele não sabe o que nós pensamos, mas guarda a tua mente, vigia quando vier qualquer sentimento, qualquer pensamento, qualquer imagem que quer derrotar, que quer te paralisar, seja amarrada em nome de Jesus. Não aceita. Profetiza com a tua boca que você em todas estas coisas já é mais do que vencedora, que nós tudo podemos porque é o Senhor que nos fortalece. Senhor, cancela toda, Senhor, quimioterapia do corpo do Isaías, Pai. Abençoa a saúde dele. Senhor, fortalece a irmã Genir também, cuida da tua serva. Senhor, com os teus cuidados paternais, cuida de cada um que entrar nessa live, que tem, Senhor, ó Deus, impossíveis. Eu profetizo que esse problema está indo debaixo dos nossos pés e a unção do Senhor está nos capacitando como vencedores de gigantes, como o Senhor ungiu Davi. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa bênção, dessa unção, em nome do Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa família. Nós profetizamos que, Senhor, a nossa família, nossos filhos são herança do Senhor. E nós declaramos que a palavra do Senhor que está na nossa boca, no nosso coração, não vai se apartar da nossa posteridade, porque a tua palavra diz que eles são semente que foi plantada pelo Senhor. É semente abençoada. Senhor, eles são prósperos, serão prósperos na terra, serão benditos, serão reparadores de brechas, para que a nossa nação se torne habitável. Nós declaramos que eles são lanças, Senhor, que são, Senhor, que serão lançadas, ó Deus, irão mais longe do que nós, em nome de Jesus. Muito boa tarde, Rosiane, a paz, que Deus te abençoe e te visite com milagres. Em nome de Jesus, nós declaramos que não criamos filhos nem para calamidade, nem para perturbação. Abençoa os nossos filhos, genro, nora, netos. Cuida da nossa família, que ela seja sacerdotal, que eles sejam cuidados pelo teu amor, guardados pelas tuas misericórdias, vigiados pelos teus anjos. Senhor, dá ordem aos teus anjos nesta tarde, para que, Senhor, seja guardada a entrada, a saída, a estadia, que eles sejam cobertos pelo teu sangue precioso.
Em nome de Jesus, abençoa a vida sentimental, emocional de cada um. Nós profetizamos que aquele que há de vir virá e não tardará, em nome de Jesus. Tinha uma irmã que sempre profetizava e o marido dela bateu na porta dela. Profetiza aí, você que quer casar, né? Aquele que há de vir virá e não tardará, em nome de Jesus. A Cris deu risada agora, eu vi. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Deus, as obras das mãos, Pai. Em nome de Jesus, prospera. Tudo que nós pusermos nas mãos seja prosperado. Pai, que, Senhor, a nossa família seja guardada e abençoada. Que os nossos bens, Senhor, se multipliquem para a glória e louvor do Teu nome. Bateu na porta, né, Gi? Amém. Glória a Deus, né? Que a nossa nação seja visitada com uma unção sobrenatural de avivamento, Senhor, de curas, de milagre, de salvação. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Nós chamamos o Teu reino e o Teu reinado, recantar alaia, dos quatro cantos da terra. Venha o reino e o reinado do Senhor seja estabelecido nesta nação. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os países em guerra. Tem piedade e misericórdia das nações. Nós clamamos a Ti por salvação neste mundo, Pai. Que aqueles que têm um coração que o Senhor enxerga, com os Teus olhos de chamas de fogo, com os Teus olhos de raio-x, porque o Senhor não vê como o homem vê, mas o Senhor vê o coração. Que aqueles que têm um coração disponível, que busca o Senhor, tenham um encontro contigo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Ai, deu até calor. Então, em Apocalipse 2,17, tem uma promessa maravilhosa, né? Escondida para a igreja de Pérgamo. E ao vencedor darei do maná escondido. Então, eu me lembrei, né? Que lá quando Deus mandava um maná, a porção de cesta podia ser dobrada, porque no sábado eles não trabalhavam, não colhiam, né? E aí, tinha uma porção para cada dia. Aquele que pegava demais estragava, ou ele tinha que repartir com os outros, e tinha uma porção escondida. Então, a palavra do Senhor, né, fala lá, acho que é em Provérbios 25:2, se não me engano, né? Que a glória do rei é encobrir as coisas, né? Mas a nossa glória é vasculhar, né? É nós buscarmos. Então, Deus tem porções na palavra que são milagres, né? Que são revelações, que são pepitas de ouro, né? Que são revelações profundas. E eu vi essa palavra, achei muito interessante, né? Fala assim, ó, ao vencedor, né? Darei do maná escondido, e te darei também uma pedra branca com o nome, com o novo nome escrito nela, que só quem recebe que sabe o nome, né? Sabe que nome está escrito. Sabia que lá no céu Deus vai trocar o nosso nome, né? Jacó, muitos personagens da Bíblia tiveram nome trocado, né? Jacó para Israel, enganador, usurpador para aquele que luta com Deus. Abrão de pai abençoado, pai de multidões. Sarai, né? Para Sara, princesa. Então Deus mudou os nomes e lá no céu nós vamos receber uma pedra branca com um novo nome escrito lá que só nós vamos saber, amém? Então Pérgamo, né? Aqui o Senhor está, essa palavra está sendo dirigida para a igreja de Pérgamo. E Pérgamo era um lugar onde tinha muita pedra branca. E eles tinham alguns costumes com pedras brancas, né? Então, a pedra branca era usada em duas situações, né? A primeira tinha dois significados, né? Quando um juiz absolvia uma pessoa, o inocente, né, provava que não tinha culpa, então o juiz dava uma pedra branca simbolizando a sua inocência. Aí o segundo significado da pedra branca é quando um peregrino estava andando, ele entrava numa casa e o hóspede, quando ele via um bom comportamento do peregrino, ele pegava uma pedra maior, ele quebrava a pedra em duas partes,
Aí ele dava um pedaço ficava com o hospedeiro, né? E a outra parte ele dava para o hóspede. E o que acontecia? As duas partes encaixavam certinho, né? Então ele falava assim: toda vez que você precisar de hospedagem, né? Que você quiser se abrigar na minha casa, é só trazer a pedra branca que vai encaixar com a minha e você vai ser sempre bem-vindo. O que foi que Jesus fez lá na cruz do Calvário? Aquela pedra, né, que ninguém dava valor, pagou os nossos pecados, né? E ele colocou, quando nós formos no tribunal de Cristo, ele vai falar: absolvido, vai receber essa pedra branca com um novo nome, inocentado pelo sangue de Jesus, salvo pelo sangue de Jesus, liberto pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, né? Então, e nós também éramos forasteiros, né? Nós vamos nos abrigar para sempre na casa do Senhor, e nós vamos levar aquela metade da pedra branca que vai se encaixar com o nosso noivo, né? E nós vamos ser bem-vindos na casa do Pai. Olha que linda a revelação da palavra. Glória a Deus, né? Então é isso. Nós temos uma nova morada para sempre. Maria José, muito boa tarde, querida. Aleluia, que linda, né? Não é uma revelação linda? Então, o que acontece? Às vezes Deus fala alguma coisa na palavra, quando nós vasculhamos, que nós buscamos, né? Que a glória do rei é encobrir, mas a glória nossa glória é investigar a palavra. Eu te darei os tesouros escondidos, né? Então, Deus revela. Quando nós temos fome e sede, Deus nos dá revelação da palavra, né? Deus nos dá aquele maná que está escondido, uma porção escondida. Então toma posse dessa palavra. Lá no tribunal de Cristo, Jesus te deu uma pedra já declarando absolvido, e ele deu metade daquela pedra, daquela rocha que foi partida na cruz do Calvário. Nós recebemos a nossa parte, que é a salvação, e nós, quando nós precisamos de morada, quando nós precisamos de qualquer abrigo, nós apresentamos essa pedra, salvos por Jesus Cristo, e nós sempre temos abrigo na presença do Senhor, amém? Então vamos passar para a palavra do Senhor, sem mais delongas, né? Então vamos continuar falando sobre Mefibosete, porque o Senhor ainda colocou algumas coisas no meu coração, né? Então, Davi foi ungido na adolescência, né? E Deus não retira a unção, a não ser que a pessoa peque, né? Ou a pessoa não queira mais, né? Então, Deus achou Davi queimado do sol, lá no aprisco das ovelhas, né? Então, primeiro ele era um pastor, um simples pastorzinho. E ele foi matador de urso, matador de leão, né? Ele foi Uber Marmitex. Então, olha só os cargos de Davi, até chegar no trono, até chegar no reino, né? Então, o que acontece? Ele foi levar marmita para os irmãos, e aí foi a grande oportunidade de virada na vida de Davi. Então, muito boa tarde, Laércio, bem-vindo, em nome de Jesus. Então, às vezes, uma situação que você pensa que é para te humilhar, Deus reverte essa situação para a glória dele, né? Então, nós temos que estar atentos ao que Deus propõe e coloca na nossa vida. Então, ele podia falar assim: quando é para cuidar de ovelha, eu sirvo. Quando é para levar marmitex, eu sirvo, mas quando é para guerrear, eu não sirvo. Mas Davi aproveitou as oportunidades. Então, que as oportunidades que aparecerem na sua vida com um cara de humilhação, que você veja que é uma grande oportunidade para você ser ungido, para você ser abençoado e para você ser honrado, amém? Então, o que aconteceu? Ele foi lá, né? E o gigante afrontando o exército de Israel, afrontando todos eles com medo. Davi foi lá, né? Pegou as pedrinhas com aquilo que ele estava acostumado, que é jogar a funda. Eu acho que ele ficava treinando um tempão, porque ele não precisava cuidar das ovelhas o tempo inteirinho, né? Então, acho que ele ficava treinando com a funda, ele ficava tocando harpa, ele ficava cuidando das ovelhas. Tudo que ele podia fazer, ele ocupava o tempo com sabedoria, né? Aí ele venceu o gigante, né? Não vamos contar detalhe, porque aí é outra história, né?
E aí, o que que aconteceu? Aquilo foi uma promoção para que ele fosse rei. Então, Deus levou ele, Deus conduziu ele de cuidador de ovelhas, de pastor de ovelhas. Por isso que ele podia falar aquele Salmo 23, ele descreveu aquele salmo como Jesus, o pastor perfeito. Né? Quando ele é o nosso pastor, nada nos falta, né? Nada do que nós precisamos vai faltar. Às vezes nós queremos algumas coisas, mas não é o essencial para a nossa vida, né? Não falta descanso, não falta direção, não falta unção, não falta uma mesa na presença dos adversários, não falta bondade e misericórdia, e no final de tudo nós vamos habitar para todos sempre na casa do nosso Deus, que foi nos preparar lugar, amém? Então, ele tinha um coração de adorador, né? E coração de adorador não tem rancor. Engraçado que eu acabei de ler alguma coisa na internet que confirmou essa palavra, né? Falei, olha só como Deus confirma, né? Que eu falei, Senhor, o que eu vou falar hoje? Porque eu não falo assim o que eu quero, né? Porque às vezes se você fala o que você quer, essa palavra volta vazia. Mas a palavra que sai da boca de Deus, Deus fala que essa não volta vazia, né? E não é por merecimento, né? Deus é Deus de amor e misericórdia. Então, o que que acontece? Davi, ele era muito amigo de Jonatas, que era filho de Saul. E de repente, ontem, sábado, nós já falamos disso, né? Mas eu vou repetir, porque o final da história tem algumas coisas que Deus queria acrescentar, né? Então, Jonatas e Saul que era o rei, e Jonatas que era o filho, morrem numa batalha. Mas Davi, ele tinha aliança de sangue com Jonatas, eles eram muito amigos. E Jonatas já tinha livrado muito Davi das investidas de Saul, que Saul começou a invejar Davi e queria matá-lo, né? E aí, o que que aconteceu? Os dois morreram, e como eles tinham aliança, e Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. E aí, quando eles estavam na guerra, que eles foram mortos, os filisteus, eles invadiam Israel, eles invadiam o país para matar o herdeiro. Então a ama de Mefibosete, carregando ele com pressa, com pavor, com medo, derrubou o menino e ele ficou paralítico, né? E aí, o que que acontece? Imagina a dor, eu fiquei pensando, imagina a dor desse menino sendo transportado do palácio para uma cidade chamada, para um lugar chamado Lodebar, um lugar muito feio, né? Então, ele morava no palácio e, de repente, a situação mudou de uma forma extrema. E muitas vezes as pessoas estão passando por situações que a vida muda de uma forma extrema, né? Ele era príncipe. Ele era filho, né, do príncipe que era Jonatas, ele morava no palácio, ele comia do bom e do melhor, e de repente ele está sendo levado para uma cidade feia, cidade do esquecimento, né, e foi lançado lá. Imagina a dor, né, não tinha remédio, e ele com uma fratura grave que deixou ele paralítico, né, imagina só o que ele passou, né. Então, o que acontece em 2 Samuel 9, Davi começa a perguntar, né? Tem alguém que eu posso dar de misericórdia, né? Demonstrar a minha misericórdia. Aí, o que acontece? Ziba estava cuidando, né? Tomou posse de tudo que era de Mefibosete. Aí Davi fica sabendo, né? Porque Davi não sabia desse filho de Jonatas. Eu acho que Davi ficou muito tempo foragido, ele não sabia de tudo que aconteceu, né? E aí o que aconteceu? Os cegos, coxos e aleijados não podiam entrar em Jerusalém por causa daquela história de Jebus, né? Que os jebuseus debocharam de Davi, falando, até cego, paralítico te vence, né? E Davi ficou com uma bronca, falou pros generais do exército dele lá, aquele que derrotar os paralíticos, os aleijados, leva tudo lá para outra cidade, para Lodebar, né? E aqui em Jerusalém, como ele conquistou Jerusalém, né?
que ele descobriu um canal que passava pelas rochas, e aí ele manda Joabe entrar na cidade, que as cidades eram muradas. Essa cidade de Jebus fica no alto, era toda murada, com portas muito resistentes, e eles resistiam aos inimigos por causa dessa canalização que até hoje se vê lá em Jerusalém, né? Eram canais que passavam pela rocha, que transportavam água, porque a falta de água é que dava vitória para o inimigo, né? Eles logo fechavam a manutenção de água, né, o fornecimento de água, e aí os povos se rendiam, né? E o que acontece? Essa cidade tinha esse segredo, eles tinham essa manutenção de água. Davi descobriu, Joabe, um comandante do exército dele, entrou pelo canal, abriu as portas, e Davi, com aquele exército que ele conseguiu lá, né, na caverna de Adulão, que era um monte de gente endividada, um monte de gente problemática, aflitos, endividados, entra nessa cidade de conquista, e de Jebus vira Jerusalém, a cidade do grande rei, né? Então ali foi é como Brasília, né? A representante da capital de Israel, né? Então, o que aconteceu? Davi fica sabendo, né? Que Ziba estava tomando conta de tudo que era de Mefibosete, porque assim o Senhor, né? O Senhor olha pelos menosprezados, pelos humildes, por aqueles que se veem que são doentes e precisam de um médico, e Jesus é o médico dos médicos, né? E o favor do Senhor é para todos, né? Ele não tem acepção, e Davi, ele não tinha ódio de Saul, ele fala, vai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Então Davi, Saul podia perseguir Davi de morte, mas ele não tinha bronca, ele nunca tentou matar, né? Nunca tentou matar Saul, e ele teve muita amizade e aliança de sangue com Jonatas. Então tudo que pertencia a um pertencia ao outro, e um cuidava da família do outro, de tudo que te dizia respeito, né? E assim nós fizemos uma aliança de sangue com Jesus. A nossa vida toda foi lá na cruz do Calvário, e a vida de Deus está em nós, e nós estamos em aliança de sangue, né? E Davi, quando foi guerrear contra o gigante, ele não esqueceu que ele estava em aliança. Ele falou, quem é esse incircunciso? Quem é esse daí, esse gigante que está lutando contra a tua vida, que não está em aliança com Deus, e você está em aliança com Deus Todo-Poderoso? Que o Senhor te faça mais forte do que tudo que você está passando, amém? Aleluia, né? Então Jonatas e Davi foram mortos, né? Mefibosete foi levado para essa cidade, né, do esquecimento, para Lodebar, né? E aí o que acontecia quando o rei, né, quando aquele exército que tomava conta, que era vencedor, matava todinha a família do rei que foi derrotado. Então Mefibosete foi escondido na casa de Maquir, e Ziba se aproveitou de todinha as propriedades de Davi, né? Então as pessoas são convenientes. Às vezes a gente vê assim caminhões caindo, né? Derruba alimento na estrada, e o povo vai lá e saqueia tudo, né? Coisa errada, né? Então, o que Davi fica sabendo, e por amor a Jonatas, eles eram muito amigos, né? Eles tinham uma amizade assim, de irmãos mesmo. Aí Davi fica sabendo de Mefibosete e fala assim, em 2 Samuel 9, existe alguém da linhagem de Saul ou de Jonatas para que eu possa mostrar misericórdia? Porque o verdadeiro amor, ele não guarda rancor, ele perdoa, né? Quando nós somos cheios do amor de Deus, nós perdoamos, nós liberamos as pessoas, porque nós sabemos, né, que como Jesus nos perdoou, nós também temos que aprender a perdoar. Então é fácil amar o amigo, agora o inimigo, Jesus falou, orai pelos que vos perseguem, né? Bendizei os que vos maltratam. Então nós temos que ser cristãos. Ser cristão não é fácil, o caminho é estreito e não tem reforma, né? Então, aí o que o rei fala? Pega a minha carruagem e vai lá buscar Mefibosete. E quando aquela carruagem para lá em frente à casa de Mefibosete, eu creio que ele deve ter ficado com muito medo,
E aí eles perguntam, né? Você, Mefibosete? Ele fala assim, ao seu dispor, seu servo, né? E ele se dobra diante dos emissários. Então, o que aconteceu? Ele saiu com humilhação, com os pés quebrados, com perseguição. Assim eu falei para minha mãe um dia, né? Que ela saiu depois da guerra, um tempo de humilhação, foi levada da casa dos pais, menor de idade. O meu pai, né, ficou lá no campo de concentração, comendo casca de batata para não morrer de fome. Mas o que acontece? Vai chegar o dia da vitória, vai chegar que o grande rei fala assim, manda buscar, o rei mandou te chamar, chegou o tempo de virada, Deus vai te tirar da terra da humilhação, amém? Então é um lugar de esquecimento, é um lugar de abandono. E Mefibosete, ele era pequenininho, eu não sei se ele lembrava que ele comia muito bem, que ele vivia no palácio, que ele seria o futuro rei de Israel. Mas é que Deus já tinha ungido, né, Davi rei. Deus já sabia que o trono era de Davi, né? Então, muitas vezes, nós não sabemos o que Deus está fazendo, né? Então, mas Deus está trabalhando em favor de todo aquele que nele espera. Se nós estamos esperando em Deus, Deus está trabalhando em nosso favor, né? Assim, quando o povo de Israel foi liberto, né, do Egito, e quando eles saíam, o exército, né, Faraó se arrependeu de dar liberdade para o povo e começou a persegui-los. Então, de repente, tinha um mar na frente, do lado montanha, do outro lado montanha, e atrás o exército. E Davi começa a orar, e Deus fala assim, agora não é hora de orar, é hora de marchar. Continuem, né, andando, porque o milagre é o Senhor que vai fazer. E Deus fala, marchem, né? E Deus fala assim para Moisés, o que você tem na mão? Ah, só um cajado, né? Só coisa simples que Deus usa, porque a glória não é do ser humano, a glória é do Senhor, Rei dos reis, Senhor do mar, Senhor de todas as coisas. E Deus manda Moisés tocar naquele mar, e o impossível, né? Foi vencido pela cruz, existe restituição. Estavam vendo um corpo morto lá na cruz, mas Jesus foi até o inferno, tomou a chave da morte do diabo, e o terceiro dia ainda não tinha acabado. Os dois discípulos iam a caminho de Emaús e começaram a falar decepcionados. Nós esperávamos que ele nos remisse dessa situação política. Eles estavam pedindo coisas pequenas, né? Para eles devia ser uma opressão terrível, mas Jesus tem coisas superiores, né? Jesus tem coisas que nós não imaginamos, não pensamos. E era o terceiro dia, o coração deles ardia, Jesus caminhava com eles e eles não perceberam, né? Nem desfrutaram da bênção, até que eles começaram a falar, né? Jesus ia mais para frente, eles falaram, já é tarde, fica conosco, fica aqui em Emaús. Quando Jesus parte o pão, eles descobriram, os olhos deles foram abertos, né? Por acaso não ardia o nosso coração, o terceiro dia ainda não acabou. Jesus é aquele que faz o milagre completo, né? E eu tô indo do antigo para o novo. Voltando lá para Moisés, a palavra fala que o vento oriental abriu o mar. Deus não abriu o mar da onde eles estavam para frente, mas ele abriu lá da outra ponta para cá. Então, eles tocaram, né, no mar e não viram nada. Aí Deus estava trabalhando do outro lado. Deus está trabalhando do lado que você não imagina. Da onde você não está pensando é que vai vir o teu milagre. Aí, de repente, soprou a noite toda, o Espírito Santo soprou a noite toda e abriu aquele mar. Imagina quando de manhã, eles viram aquele mar aberto, né? Aquele mar aberto. Aí, o que aconteceu? Quando o inimigo estava no meio do mar, Deus falou, toca de novo. E Deus fechou, porque Deus abriu para o povo dele e o povo dele passou em seco, né? Então, o que acontece?
Quando chegou aquela carruagem, Ziba ficou morrendo de medo, né? Ficou pensando mesmo, né, que ele ia ser morto, porque ele sabia, eu creio que as notícias chegam, né, que Davi já tinha sido ungido rei de Israel, mas o rei mandou chamar Ziba, porque o tempo da vergonha, da humilhação chegou ao fim, né? E ele falou agora, Ziba, por amor a Jonatas, Ziba vai comer pão na minha mesa todos os dias, e Jesus nos convida, né, para comer pão à mesa dele todos os dias, porque aquilo que o inimigo fez contra a nossa vida, a palavra fala que quando ele fosse pego, ele restituiria 7 vezes mais, e lá na cruz do Calvário, o inimigo foi pego, né? Foi uma sataneira. Jesus ressuscitou, está vivo, nos comprou. Então, aí o que acontece? Ziba, que estava desfrutando de tudo que era de Mefibosete, o rei Davi fala, restitui tudo que é dele. E o Senhor veio, né? O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Jesus está ordenando nessa tarde, restitui o que é da minha serva e do meu servo, porque o inimigo já foi capturado, e agora Jesus é o nosso Davi, né? Davi representa aqui Jesus também, né? É uma tipologia. Então o Senhor fala que aquele que obedece às bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão. A partir daquele dia, Ziba comeria na mesa do rei todos os dias. Ele retornou, ele saiu humilhado, com dor, foi morar na terra do esquecimento, mas Deus trouxe ele de volta. Deus usou Davi para usar de beneficência, porque Davi tinha um coração segundo o coração de rei, né? Segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração perdoador, ele não ficou, ele podia ter matado Saul, ele não matou. Ele tinha amizade com Jonatas e ele não tinha memória curta. Ele se lembrou que ele tinha amizade, ele tinha uma responsabilidade de cuidar de tudo que dizia a respeito de Jonatas. E ele foi lá e chamou Mefibosete, e a partir daquele dia, ele começou a comer pão na mesa do rei de novo, ele voltou para o palácio. Então tudo aquilo que te pertence, que o inimigo pensa que roubou, que tirou da tua vida, Jesus é aquele que restaura, restitui e ressuscita pela cruz do Calvário, né? E todas as propriedades foram arrancadas da mão do usurpador, né? Do diabo. Que roubou, né? Roubou alegria, roubou paz, roubou saúde, roubou convívio, roubou um monte de coisa, porque ele é ladrão, né? É o trabalho dele roubar, matar e destruir. E Ziba devolveu todinho que era de Mefibosete, e a partir daquele dia houve restauração completa na vida dele, né? Então, o sangue de Jesus nos limpa, o manto de Jesus nos protege, a unção nos cura. Deus tem restituição, amém? Ele saiu da terra do esquecimento, ele saiu de Jerusalém, né? Da terra do grande rei, onde o pai dele seria o futuro rei, depois morreu, ele seria o futuro rei. Mas Deus ainda tinha restituição para a vida dele, né? Tudo que Ziba roubou, Deus devolveu através da vida de Davi, que tinha um coração abençoador, um coração amoroso, um coração que não guarda mágoa nem ressentimento, né? Um coração que sabe perdoar, como Jesus nos perdoou, amém? E Deus tem restituição. O Senhor nos tira da terra do esquecimento para nos fazer assentar à mesa do rei, e ele vai restituir tudo aquilo que o diabo roubou, porque ele fala, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu também vim, e a vinda de Jesus foi pelo caminho certo, foi pelo nascimento. O inimigo caiu na terra, Jesus nasceu pela porta certa, que é do nascimento, né? E ele veio para nos dar
vida e vida com abundância e desfazer as obras do inimigo. E a maior obra que ele fez, né, é que o inimigo roubou a nossa comunhão com Deus, roubou a nossa salvação, mas Jesus trouxe tudo de volta. Aleluia! Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque a tua palavra, ela não volta vazia, porque a tua palavra é vida, Senhor, porque a tua palavra acrescenta fé aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós éramos como Mefibosete, quebraram os nossos pés, algumas situações nos paralisaram, mas, Senhor, que o medo não nos paralise, porque nós podemos ter medo, mas que ele não nos paralise em situação nenhuma, porque o Senhor mandou chamar Mefibosete, e o Senhor manda te chamar nesta tarde para voltar a sentar na mesa do rei e para que haja restituição de tudo que foi roubado na sua vida. Pela vergonha nós teremos dupla honra, por tudo aquilo que foi roubado nós temos restituição, e por toda morte existe o terceiro dia, que é a ressurreição do nosso rei. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, te guarde, até... Ele sabe que acabou a live. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, que haja uma restituição sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. A Ele seja toda a honra, glória e louvor e a nossa adoração.